Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Anderson Silva e estamos na Academia de Pregadores estudando as lições bíblicas da Escola Dominical. Na nossa aula de hoje estudaremos a lição de número 8 deste primeiro trimestre de 2018. A lição de número 8 é do dia 25 de fevereiro de 2018. O título da lição é Uma Aliança Superior. O texto áureo está em Hebreus capítulo 8 e versículo 10, que nos fala da seguinte maneira: porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. O ponto central da lição: o novo concerto que Jesus Cristo inaugurou é superior ao antigo. Objetivo geral: explicar a superioridade do novo concerto inaugurado por Cristo. E os objetivos específicos: o primeiro, explicar os aspectos de superioridade da nova aliança, sua dimensão, sua natureza e importância. Segundo, salientar a superioridade da nova aliança em seus aspectos posicional, funcional e cultural. E o terceiro, mostrar que a promessa do novo concerto é de natureza interior e espiritual, de natureza individual e universal, bem como de natureza relacional. Verdade prática: a nova aliança em tudo é superior à antiga, porque se fundamenta em promessas superiores. Leitura bíblica em classe está em Hebreus capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 10. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro no santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem, porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que esse também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecessem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério, tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Meus queridos, o texto que lemos do capítulo 8, o escritor aos Hebreus, neste texto, vai falar de um novo pacto, um novo concerto que o Senhor já havia dito que faria com Israel. Um concerto e um pacto superior àquele
que o Senhor fez com o povo de Israel quando os tirou do Egito. Se esse novo concerto, se esse novo pacto não fosse superior ao antigo, não haveria necessidade de fazê-lo. Não haveria necessidade deste novo concerto, desta nova aliança existir. Porém, o próprio Deus quis fazer este novo pacto. Na verdade, o antigo pacto apontava para este novo pacto, para este primeiro pacto que Deus estava fazendo com a casa de Israel. Na verdade, este pacto era realmente o pacto importante de Deus para com o seu povo. E ele já estava previsto dentro do projeto de Deus com o povo de Israel. No texto que lemos, nós temos alguns versículos que são importantes destacar. Primeiro, no versículo 1, o escritor da carta aos Hebreus diz que, ora, a suma de que temos dito é que temos um sacerdote tal que está sentado nos céus, à destra do trono de Deus. Então isso vai nos mostrar que Cristo é um sacerdote superior. Por que ele é um sacerdote superior? Porque ele está sentado à destra do trono de Deus. É um sacerdote que está assentado diante da majestade de Deus, que participa dessa majestade. Ele não é um sacerdote que está tão somente no Santo dos Santos. Não que o Santo dos Santos não seja importante, ele é, mas a destra do trono de Deus é o lugar pleno onde um sacerdote poderia estar. No versículo 2, ele vai falar também que ele é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não homem. Então nós temos aqui um santuário superior. Se nesse novo pacto nós temos um sacerdote superior que é Cristo, nós precisamos também de um santuário superior, que é o próprio santuário onde o santo está, onde Deus está presente. E no versículo 6, o escritor diz o seguinte: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto que está confirmado em melhores promessas. Isso nos mostra que o sacerdócio de Cristo tem também uma aliança, ou o novo pacto tem também uma aliança superior, porque ele é mediador de um melhor concerto que está confirmado em melhores promessas. Então, todas as promessas que Deus fez para Israel eram promessas terrenas, mas neste novo pacto Deus faz promessas celestiais. Se Israel tinha a promessa de uma terra, se Israel tinha a promessa de possuir um território aqui na terra, nesse novo concerto, todos os salvos em Cristo Jesus têm a promessa de possuir as mansões celestiais. Introdução da nossa lição. Neste capítulo 8 da carta aos Hebreus, o escritor vai falar sobre uma aliança superior, um santuário superior e um sumo sacerdote superior. Nós já tratamos aqui aliança superior, versículo 6 da leitura bíblica em classe. Um santuário superior, versículo 2. E um sumo sacerdote superior, versículo 1. Foi a explanação que nós acabamos de fazer. Ele não é apenas um sumo sacerdote, ele é o sumo sacerdote rei que está assentado à destra do Pai para interceder por seu povo. Esta intercessão é uma intercessão também superior, porque o sumo sacerdote da ordem levítica, ele entrava no Santo dos Santos e fazia intercessão uma vez por ano. Mas Cristo não precisa entrar no Santo dos Santos. Ele já está diante de Deus. Então a intercessão que Cristo faz por nós, e João nos diz que ele é o nosso advogado junto ao Pai. Veja que ele não é o advogado no lugar santo, no tabernáculo. Ele é o advogado junto ao Pai. Se ele está junto ao Pai, ele está intercedendo de forma superior. Então, o sacerdócio de Cristo, o novo pacto, tem também uma intercessão superior. Primeiro ponto, um santuário superior.
primeiro parágrafo, pertencente a uma dimensão superior. As recomendações dadas a Moisés, conforme expõe o registro sagrado, eram destinadas à construção de um santuário onde Deus habitaria com eles. Era o tabernáculo terreno. Foi no santuário celestial que Cristo entrou para oficiar como sumo sacerdote em nosso favor. Este é o tabernáculo celestial. Nós já falamos aqui em aulas anteriores que em Gênesis capítulo 25 o Senhor diz que o povo construiria um tabernáculo. E o Senhor disse assim: me farão um tabernáculo para que eu possa habitar no meio deles. Era aqui na terra. Eles deveriam trazer, como o fizeram, levaram a Moisés aquilo que eles mesmos tinham, os seus pertences pessoais, ouro, prata, pedras preciosas, bronze e diversos outros materiais, eles levaram para construir o tabernáculo. Esse é o tabernáculo terreno. Mas o tabernáculo espiritual foi feito pelo próprio Deus, sem a ajuda de ninguém, sem a interferência humana, sem a necessidade de depender de coisas humanas. Então, o tabernáculo ou santuário no qual Cristo está assentado é superior ao santuário terreno. As suas dimensões são dimensões superiores. Segundo parágrafo, o santuário superior possui uma natureza superior. Então, o tabernáculo terreno era um tipo que apontava para o santuário celestial. O santuário terreno era, por natureza, temporal, figura do verdadeiro santuário, que é espiritual e eterno. O santuário terreno era tão somente uma maneira que Deus encontrou para fazer com que o povo tivesse uma visão das coisas espirituais. Era uma sombra. Na verdade, em Cristo nós temos a substância, mas no Antigo Testamento eles tinham a sombra. Então, a natureza do santuário, onde Cristo está, é também superior. Então, o santuário superior, ele é possuidor de uma importância superior. Primeiro, o tabernáculo propiciava as condições necessárias para manter comunhão com Deus. No tabernáculo celestial, essa condição é plenamente satisfeita, porque Cristo está assentado à direita de Deus. Então, o relacionamento está próximo, é um relacionamento íntimo. Segundo, o tabernáculo era garantia da presença divina no meio do seu povo. No santuário divino, a presença não é só uma garantia da presença de Deus, é literalmente a presença de Deus junto ao seu povo. Então, Deus requer um santuário. O santuário existe um povo santo. O tabernáculo celeste, no tabernáculo celeste habita a plenitude da divindade. Em terceiro lugar, o tabernáculo revela a perfeição e a harmonia do caráter do Senhor na sua arquitetura. Né? Em cada móvel do tabernáculo, nós temos uma perfeição e harmonia do caráter do Senhor. No tabernáculo celeste, nós temos a presença dessa harmonia e dessa perfeição do Senhor, literalmente ali está. Então, o tabernáculo celestial é extremamente superior ao tabernáculo terreno. Segundo ponto. Seja um cristão mais preparado para expressar a sua fé. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Um ministério superior. Nós estamos estudando, então, nesta lição sobre a aliança superior. A aliança superior possui
um santuário superior, mas ela possui também um ministério superior. Primeiro, o ministério é superior no aspecto posicional. Então, Jesus, de fato, deve ser visto como verdadeiro sumo sacerdote rei. Então, existem exemplos bíblicos, como nós já citamos aqui, do rei Saul, também o rei Uzias, que tentaram ser sacerdote e rei e foram reprovados por Deus. Então, por ser uma ordem superior, entretanto, a ordem de Melquisedeque, Jesus não está sujeito às exigências do sistema levítico. E por ser sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, também não está sujeito a um tabernáculo terreno. Então, Jesus é o rei sacerdote. E é interessante quando nós vemos essa ideia de Jesus como rei sacerdote, é porque Jesus une duas coisas que são importantes para o desenvolvimento de um povo. São extremamente importantes para o desenvolvimento de um povo. A política, não estou falando de politicagem, mas a política, que é a arte de governar, todo povo precisa ser bem governado. A própria Bíblia diz que sem sábia liderança, o povo se corrompe. Então a política, no seu sentido lato da palavra, no sentido pleno da palavra, é a arte de governar. Então, como rei, Jesus ele vai abarcar essa característica, esse adjetivo. No caso, a partir de Melquisedeque, que é um tipo de Cristo, rei de Salém, rei de paz. E Jesus, como sacerdote, ele envolve também, ele abarca também a questão religiosa, que são duas coisas importantes para o povo, política e religião. Então, dentro disso, ambas estas coisas em Cristo operam para o bem do povo. Não é o que a gente vê na prática, principalmente na questão política, mas a política tem que operar para o bem das pessoas, para o bem do povo, principalmente no país democrático como o nosso. Então, em Cristo, nós temos política e religião operando para o bem do povo. Até porque, na visão judaica, no Antigo Testamento, política e religião eram inseparáveis. Por exemplo, Deus foi quem instituiu o rei. E o rei era, na verdade, a monarquia judaica era diferente das demais monarquias. O rei era um príncipe de Deus, um líder de Deus para governar o seu povo. E ele tinha que governar de acordo com a vontade de Deus. A prova disso é que quando o rei falhava, quando o rei pecava, geralmente todo o povo pecava também, se desviava de Deus. Quando Israel tinha um rei piedoso que trazia de volta o povo à comunhão com Deus, todo o povo se voltava para Deus. Nós precisamos entender, queridos, que nunca foi desejo de Deus que nós vivêssemos esse dualismo que nós vivemos. Uma coisa é a vida espiritual, outra coisa é a vida humana. Na verdade, na visão judaica, na visão de Deus, principalmente no Antigo Testamento, tanto política quanto religião estão agindo juntos para o bem da nação como um todo. Foi Deus quem escolheu Saul, foi Deus quem escolheu Davi, era Deus quem escolhia aqueles que iriam liderar sobre Israel, que deveriam agir conforme a vontade de Deus. Por diversas vezes Deus disse isso, principalmente no caso de Salomão. Deus falou: se tu fores fiel a mim, como foi Davi teu pai. Então, política e religião devem operar para o bem comum de uma nação, de um povo. O pecado degradou e fez com que essas coisas se desviassem daquilo que é o verdadeiro alvo. Segundo parágrafo do segundo ponto, o ministério, a nova aliança tem um ministério superior também no seu aspecto funcional. Então, há duas coisas que diferenciam o sacerdócio de Cristo do antigo pacto. Primeiro, ele se deu a si mesmo em sacrifício. O sacrifício levítico, ao contrário, tinha que ter uma repetição de sacrifício. No sacerdócio levítico, o sacrifício levítico estava se repetindo.
constantemente, dia após dia. No caso de Cristo, ele ofereceu o sacrifício de uma vez por todas. Por que no sacerdócio levítico tinha que se oferecer sacrifício todos os dias? Porque o pecado estava ali todos os dias. O sangue de animais não tinha o poder de tirar o pecado, de arrancar o pecado. O sangue de animais simplesmente cobria o pecado. Cristo não está oferecendo mais sacrifício de forma repetida como faziam os sacerdotes. Ele intercede por todos os que o invocam. Ele está intercedendo junto ao Pai. Mas por ter oferecido um sacrifício perfeito, que não foi um sacrifício de animais, mas foi o seu próprio sangue, a sua própria vida que foi oferecida por sacrifício, o sacrifício foi cumprido de uma vez por todas. E ele não precisa mais oferecer sacrifício. Então, no aspecto funcional, né, o ministério é superior. O ministério na nova aliança é superior à aliança antiga. Terceiro, no aspecto cultural. O sacerdócio de Cristo era superior porque sua atividade cultural era em tudo superior, visto se realizar no santuário celestial. Né? Era cultural essa questão do templo, né? Essa questão de oferecer o sacrifício era cultural. Então, tudo isso era operado na terra, na antiga aliança. Na nova aliança, a partir do sacrifício de Cristo, esse sacrifício não é mais oferecido dia a dia no céu, mas ele é operado no céu e não mais na terra. Então, a atividade sacerdotal, juntamente com todas essas funções exercidas pelo sacerdote, estava estritamente relacionada ao culto. Neste aspecto, o sacerdócio de Cristo era superior, porque sua atividade cultural em tudo superior, está sendo realizada no céu e não mais na terra. Ok? Terceiro parágrafo, ou terceiro ponto da nossa lição. Uma promessa superior. Nós estamos estudando algumas coisas da antiga aliança e da nova aliança. Então, primeiro, na antiga aliança, nós temos um santuário. Na nova aliança também, só que o santuário da nova aliança é superior. Na antiga aliança, temos um ministério. Na nova aliança, também, só que o ministério da nova aliança é superior. Na antiga aliança, temos uma promessa. Nós vamos estudar agora nesse terceiro ponto, que na nova aliança também temos uma promessa que é superior. Primeiro parágrafo, a promessa é superior porque ela é de natureza interior e espiritual. Então, a aliança de Deus com o seu povo, a aliança de Deus com o povo de Israel, né, ao chamá-los para ser povo, foi escrita em tábuas de pedra, revelando esse seu aspecto exterior. A lei foi escrita por Deus em tábuas de pedra lá no monte, enquanto Moisés esteve lá 40 dias e 40 noites. A lei agia de fora para dentro. No caso de Cristo, na nova aliança, a lei divina não é mais escrita em pedras de tábuas, mas sim no coração, ou seja, de dentro para fora. Nós sabemos que aquilo que nos influencia de fora para dentro pode até realmente nos motivar, mas o que nos transforma são as atitudes que são promovidas de dentro para fora. Então, a promessa, ela é superior por causa da natureza interior e espiritual. Segundo, porque ela é de natureza individual e universal. Então, na antiga aliança, nem todos conheciam o Senhor. O que estava reservado somente ao sacerdote e ao escriba, e aqueles que se especializavam em minúcias da lei. Então, poucas pessoas tinham acesso. O sumo sacerdote, o escriba, aqueles que estudavam a lei, poucos tinham esse contato, ou seja, era muito raro. No Antigo Testamento era destinado só à tribo de Levi, só eles mexiam no tabernáculo, só eles acessavam os santos dos santos, só eles. Na nova aliança, o Senhor prometeu que todos o conhecerão.
todos têm o direito de estar diante de Deus. Todos têm o direito de conhecer Deus de perto. Não há mais mediadores. Martinho Lutero, na Reforma Protestante, ele falou sobre o sacerdócio universal, ou seja, todos nós. A Bíblia diz que Deus nos fez príncipes e sacerdotes. Terceiro parágrafo, de natureza relacional. O texto de Hebreus, capítulo de número 8, e o versículo 12, o Senhor diz: porque serei misericordioso para com as iniquidades, para com as suas iniquidades e de seus pecados e de suas prevaricações, não me lembrarei mais. Nessa nova aliança, o conceito é de misericórdia, graça e perdão. É relacional. Na lei, o indivíduo se relacionava com a lei, com o que a lei dizia. Nesta nova aliança, nós não nos relacionamos com a lei, nós cumprimos a lei, mas nos relacionamos com Cristo. Porque Cristo cumpriu a lei, e ao nos relacionar com Ele, ao obedecer às suas palavras, a lei que já foi cumprida em Cristo também é cumprida por nós. Então, a nova aliança chama para um relacionamento não com a lei fria, mas um relacionamento com o Cristo que cumpriu a lei. Porque esse relacionamento é um relacionamento de pessoa para pessoa. É um relacionamento de alguém que tem sentimento com outra pessoa que também tem sentimento. É, na verdade, um relacionamento com o próprio Deus. É o relacionamento do Éden, que foi restaurado em Cristo. E por isso Paulo chama Cristo de segundo Adão, porque ele é capaz de relacionar-nos novamente a Deus. Na nova aliança, em vez de uma recordação de pecados todos os anos, como na antiga aliança, Deus não mais se lembra. Então, todos os anos, uma vez por ano, no grande dia anual da expiação, eles acreditavam que Deus estava se lembrando dos seus pecados e eles tinham que oferecer sacrifício. O sacerdote oferecia sacrifício por si, pela sua casa, se lavava na pia de bronze e entrava para oferecer sacrifício e derramar o sangue do cordeiro no Santo dos Santos, para aplacar a ira de Deus, para que Deus se esquecesse por mais um ano dos seus pecados. Na nova aliança, não. Na nova aliança, o próprio Deus diz: olha, eu apago as tuas transgressões e dos teus pecados não me lembro mais. Então, o comentarista mostra que o sumo sacerdote possui um ministério superior, porque ministra em um santuário superior e é fiador de uma nova aliança. Ou seja, Cristo, como nosso sumo sacerdote, tem um ministério superior, porque ele ministra em um santuário superior, é fiador de uma aliança superior, ele tem uma intercessão superior. Todas as coisas que envolvem Cristo estão superiores a tudo aquilo que estava ligado à velha aliança. Então, a nova aliança, ela é superior. Ela é superior, primeiro, por causa do santuário que é superior. Não é um santuário terreno, é um santuário celestial. Segundo, por causa de um ministério que é superior. Posicionalmente falando, funcionalmente falando e culturalmente falando. E também por causa da promessa que é superior. Ela é de ordem interior e espiritual, não é exterior, não vem da lei, mas ela vem realmente do coração. Então, é uma transformação de dentro para fora. Ela é de natureza individual e universal, ou seja, todos podem alcançar o Santo dos Santos, não é mais só o sumo sacerdote, todos podem ter um pleno conhecimento de Deus, e ela é também de natureza relacional. Nós não nos relacionamos mais com a lei fria, nós nos relacionamos com o próprio Cristo que cumpriu toda a lei. Que Deus te abençoe e que nós possamos entender e viver esta aliança. Melhor do que entender que a aliança produzida por Cristo é uma aliança superior, é viver esta aliança dentro dos princípios de superioridades que o Senhor tem para a nossa vida. Deus te abençoe, um grande abraço e até a semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade.
Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.